Olá, meu nome é José Carlos, professor de matemática. Este é o canal Aprender Matemática em Casa e na aula de hoje vamos falar rapidamente sobre operações numéricas e as relações que existem entre elas. Vamos começar com a adição. A adição, nós temos os termos dessa adição, que nós chamamos de parcelas, e o resultado que chamamos de soma ou total. E nós temos uma operação inversa da adição, que é a subtração. A subtração, a gente tem os termos minuendo e subtraindo. Como a nossa aula é ao vivo, tem cachorro participando. E o resultado da subtração nós chamamos de resto ou diferença. É interessante que a gente observe com um exemplo simples. Se eu tivesse duas parcelas, por exemplo, uma parcela é 5, a outra parcela é 9. 5 mais 9, 14. Aqui são parcelas e esse resultado é soma ao total. Quando nós falamos de subtração, eu pego o maior número que nós temos aqui, que é o total, eu chamo ele diminuindo. Se eu tivesse assim, ó, 14 menos o 9, o resultado é 5. Porque 5 mais 9 dá 14. Ou se eu fizesse 14 menos 5, que é a outra parcela, o resultado seria 9. Isso aqui, ó, é o resultado, que é o resto ou diferença. Aqui minuendo e o subtraindo. Interessante a gente ver que existe uma relação entre as duas operações. Então, na verdade, quando a gente sabe somar, a gente tem que saber subtrair. Por quê? Se 5 mais 9 é 14, 14 menos 9, o resultado é 5. Por quê? Quando eu pensar em subtração, é qual é o número que eu somo aquele subtraindo para obter o resultado que é o minuendo. Então, se eu pensar na soma, eu vou ver que é a operação inversa. Nós podemos ainda relacionar a questão da adição com a multiplicação. Imagina que eu tivesse, vamos falar de multiplicação. Multiplicação, nós teremos, os termos são chamados de fatores e o resultado a gente chama de produto. Interessante que os fatores, eles partem de algum princípio relacionado com a adição. Imagina que eu tivesse assim, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas parcelas eu tenho? 4 parcelas. E o resultado? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Esse é o resultado. Se eu estou falando de adição, aqui é a soma ou o total. Mas interessante que se eu pegar parcelas iguais, todas iguais na adição, o número de parcelas, então eu faria isso aqui, ó. 4 é a quantidade de parcelas e 5 é o valor da parcela. E 4 vezes 5 é 20. Então, quando eu estou fazendo uma multiplicação, na verdade a multiplicação é uma adição em que as parcelas são iguais. Eu poderia falar da divisão, mas a divisão eu vou relacionar com a multiplicação. Observem, se eu fizer 20
dividido por 5, o resultado é 4, porque 4 vezes 5 é 20. Ou se eu fizer 20 dividido por 4, o resultado é 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então a gente observa que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Portanto, o aluno que sabe multiplicar, ele tem que saber dividir. Porque o pensamento da divisão é 20 dividido por 5. Existe um número que eu multiplico por 5 e que dá 20. Que número é esse? 4. 4 vezes 5, 20. Então 4 é o resultado. E se fosse 20 dividido por 4? Qual é o número que multiplica por 4 e dá 20? Então 5. Interessante que quando a gente fala de potenciação, a potenciação é também parecida com a multiplicação. Quando eu tenho aqui potenciação, eu vou ter um número A elevado a um outro número, que a gente vai chamar de N, e o resultado é igual a B. Bom, eu vou apagar essa parte da multiplicação, porque nós vamos precisar do espaço aqui. Mas nós vamos perceber que a potenciação, na verdade, é uma multiplicação em que a gente tem fatores iguais. Aqui, ó, esse A se chama base, esse N se chama expoente e o resultado se chama potência. Potenciação é o nome da operação, potência é o resultado dessa operação. Quando a gente tem, por exemplo, exemplos práticos, quando eu tenho aqui o A valendo 2, o N valendo 3, quanto vale o B? Para mim encontrar o B, eu tenho que proceder da seguinte forma. Eu vou fazer a base multiplicada pela própria base. Qual que é a base? 2. E 3 é o expoente, vai indicar quantas vezes essa base multiplica por ela mesma. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu tivesse assim, 3 elevado ao quadrado, então seria 3 vezes 3. Quantos fatores? 2, porque o expoente é 2. E 3 vezes 3? 9. Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado à sexta potência, seria 2 vezes 2 vezes 2. Quantos fatores? 6 fatores. Então tem 3. Faltam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, que é a potência. Bom, quando a gente fala de radiciação, que é a última das operações que nós vamos estudar agora, a gente vai perceber que ela tem uma relação muito grande com a potenciação. Quando eu falo de raiz quadrada, na verdade, é uma das raízes da radiciação, que é a operação radiciação. Raiz quadrada é o que a gente vai estudar somente no 6º ano. Seria, eu vou ter que esse símbolo é um símbolo chamado de radical. Aqui, vou colocar um N, só que esse N aqui se chama índice. E aqui eu vou colocar um A. Esse A a gente chama de radicando. Radicando porque ele fica debaixo do radical. E o resultado? O resultado é igual a B. Esse B, como a gente está falando de raiz quadrada, então ele vai ser raiz de acordo com o N. Se o N for 2, é raiz quadrada. Se o N for 3, vai ser raiz cúbica. Se o N for 4, é raiz quarta. Mas a gente vai estudar somente raiz quadrada. Então seria raiz quadrada. Bom, vamos fazer um exemplo prático. Se eu tivesse aqui, ó, raiz
Se o n for igual a 2, a gente não coloca, tá? Se não colocar é porque ele é 2. Raiz quadrada de 16. Bom, vamos pensar na potenciação. Existe um número que, se eu elevar ao quadrado, dá 16. 16 que daqui é o radicando. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 16? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4, não dá. 3 vezes 3, 9, não dá. 4 vezes 4 é 16. Se 4 é um número que eleva ao quadrado e dá 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Por exemplo, raiz quadrada de 25. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que multiplica por ele mesmo e dá 25? Tem que ser maior do que 4. 5. 5 vezes 5, 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Bom, por aqui, nós vamos parar a nível de sexto ano. A nível de sétimo, oitavo, nono, a gente poderia ter outras coisas para estar estudando. Então, por enquanto, vamos parar aqui. Muito obrigado.